Continuando os nossos trabalhos, que a parte espiritual já começou há muito tempo, agora vamos dar continuidade à parte material física, com a Sheilinha lendo a mensagem do Evangelho. A Nísia vai ler a mensagem do nosso irmão Cipriano ou da irmã Germana. A Célia vai fazer a prece. Posteriormente, a Jussiara vai fazer a palestra e a visualização terapêutica. Que Francisco de Assis e Fabiano de Cristo, mentores espirituais da nossa casa e da nossa causa, abençoe a todos nós aqui presentes dos dois lados da vida, que assim seja. No Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada por Allan Kardec, capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina, em toda parte, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, não mais do que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir, no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está, assim, marcada com o selo da virtude ou do vício que a deve salvar ou a perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá, senão depois dele, ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote, e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. Graças a Deus. Do livro Autoajuda por Autoajuda, mensagens de Francisco Cipriano e Irmã Germana, psicografado por Celi Durão. Hoje quero lhes falar sobre as mãos. As mãos são servas de suas almas. As almas são olhos para os cegos. As mãos sinalizam para os surdo-mudos. As mãos que plantam e que colhem. O calor das mãos, as mãos de luz que curam e que, através delas, energizam, fortalecem, soerguem.
Mão dos artistas reproduzindo belezas, eternizando momentos. Mãos dos regentes que fazem que todos se entendem. Diferentes instrumentos em sintonia, comandados pelas mãos dos maestros, produzindo sons harmoniosos, promovendo uma interação que perfeita transforma-se em música, deliciando a todos. Mãos unidas em corrente, vibram e produzem transformações em energia pura, congregando ideias em único objetivo. Mãos que constroem, que protegem, que garantem a segurança física. Mãos que acalentam, acariciam e acalmam uma criança. Que poder tem um afago. Os animais são sensíveis aos toques das mãos. As plantas sentem e reagem às carícias de quem as cuida. A alegria, o agradecimento, o aplauso, aperto de mãos dizem mais do que palavras. Uma multidão pode ser levada a delírio pelas palmas. Mãos em concha colhem a água para aplacar a sede. Através das mãos, povos de diferentes línguas se comunicam e todo gestual é interpretado e o entendimento se faz. As barreiras são derrubadas. Mãos dos médios sensitivos que, através dos passes, provêm curas, imantam, reergam, restabelecendo a segurança e a fé em quem tanto necessita. Mãos que escrevem as mensagens da espiritualidade, passando para lições de vida, ensinamentos, instruções dos bons espíritos. Mãos unidas em prece são receptoras da luz emanada dos espíritos superiores. Mãos que pedem silêncio. Mãos de ferro, como são chamadas aqueles que dominam. Mas como aplacá-los? Através das orações e do pensamento firme, esperando o tempo passar e não se deixando dominar. As bênçãos do Senhor sobre nossas cabeças, trazendo paz e iluminando nossos caminhos. Francisco de Assis curou com suas mãos abençoadas, afagou os animais e acariciou seus semelhantes, amando-os com seu amor. Usem suas mãos em trabalhos que o tornem participantes, que se transformem em elementos úteis à sociedade. As mãos agressoras têm que ser transformadas. Que todos possam ser abençoados pelas falanges franciscanas aqui presentes. Que assim seja. Então, vamos fechar nossos olhos. E depois dessas leituras, vamos agradecer ao nosso Pai, esse Pai de infinita bondade, esse Pai que cuida de cada um de nós, esse Pai que nos deu mais uma oportunidade e nos dará quantas necessárias forem, para que reparemos nossos erros, nossas falhas e caminhemos de novo, de volta aos seus braços. E vamos conversar com o nosso Mestre Jesus, a quem teve a incumbência de nos dirigir, de cuidar de todos nós. Vamos agradecer por mais essa quarta-feira, agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, querendo, precisando, necessitando abrir nossos corações, entendermos a nossa essência espiritual, entendermos que já é momento, que já se faz hora de mudarmos os nossos comportamentos. Então, Mestre Jesus, te rogamos, nos fortaleça, nos ajude, Mestre, a abrir os nossos corações, nos ajude
a entendermos que precisamos modificar esse caminho que até agora percorremos. Te agradecemos, Mestre, por essa oportunidade de ter contato com Teu Evangelho. Esse Evangelho que nos ajuda, que nos ensina, que é um guia. Esse Evangelho que, se tomarmos ele como guia de nossas vidas, teremos todas as respostas que precisamos, teremos todos os caminhos traçados. É um guia, Mestre, que nosso Pai nos deu, que Tu nos trouxeste, e precisamos, Mestre, seguir esse caminho. Precisamos entender que a nossa vontade rebelde, ela tem que ser domada. Precisamos entender que nós estamos aqui não é para duelarmos um com os outros. Mestre, essa mensagem que acabamos de ouvir, que precisamos relembrar a todo momento, a importância das nossas mãos, que nossas mãos não foram feitas para agredir, para matar, para machucar. Muito pelo contrário, precisamos entender que as temos para acariciar, para levantar o nosso irmão caído, para curar. Mestre, quanta coisa são relembradas para todos nós nesse templo sagrado que nos recebe. Por isso, Mestre, a nossa eterna gratidão. Obrigada por essa casa que nos serve de farol, que ilumina esse caminho. Mas todos nós sabemos, Senhor, que os passos terão que ser dados por cada um de nós. Obrigada, Mestre querido. Que a Tua paz e o Teu amor esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, companheiros. Tem alguém visitando pela primeira vez? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Sintam-se abraçados pela equipe espiritual e material da casa. Então, nós temos exatamente 8 minutos para conversar, né? Que pena. Aliás, nós não temos nem isso tudo, porque depois tem a visualização, demora mais ou menos uns 5 minutinhos. Mas então eu vou aproveitar para a gente conversar sobre o tema do Evangelho, que foi sobre a obediência. Nós temos uma dificuldade muito grande quando a gente escuta essa palavra obediência, porque quando a gente olha para a gente, o masculino, o homem, só se vê como um aspecto de virilidade, de força física ou intelectiva. E a mulher se vê como uma força mais branda, mais suave, mais delicada. Então, quando a gente usa a palavra obediência e a gente for colocar no modelo masculino, no modelo feminino, vamos ter a impressão de que aquele modelo viril, aquele modelo de intelecto, de poder, não pode obedecer, porque esse é o nosso padrão de imagem. E aí a gente transfere a obediência para aquele outro padrão, que é um padrão mais delicado, que é o padrão feminino. Só que quando Jesus traz essa palavra para a gente, obediência, ele não está falando nesse padrão material que nós encaramos. Não é. A página que foi lida hoje para nós, que fala sobre a obediência e a resignação, ela traz para nós a sugestão de que nós possamos prestar muito atenção na nossa condição de filhos de Deus, ou masculino ou feminino,
Porque a mensagem da obediência é para o ser espiritual. Então, essas obediências que Jesus veio trazer como modelo para nós, não é essa obediência das ordens de uma pessoa no sexo masculino, viril, ou de intelecto, de poder de mando. Não. Ele está falando da obediência como nós, como filhos de Deus. E como filhos de Deus, temos que conhecer as suas leis para poder obedecer. Entendemos? Essa obediência é obediência à lei de Deus. Não é essa lei dos homens. Embora a lei dos homens, nós também precisamos obedecer. Porque a nossa doença contemporânea, urbana, de hoje, é pela desobediência das duas leis. A lei de Deus, que traz para a gente uma compreensão do sublime, do celeste, do sagrado. Nós não sabemos o que é isso. E aí nós desobedecemos e ficamos doentes, sim. Porque o sublime, o sagrado, o celeste, ele não é embrutecido. Ele não atira, ele não aponta, ele não julga, ele não condena. E a gente faz isso. Então esse é o reverso da obediência à lei de Deus. Em nenhum momento no ensino divino a gente vai encontrar essas expressões de mando, obedece, atira, se vinga. Por isso estamos doentes. Nós estamos doentes da alma e transparecemos no corpo. Então, quando se fala essa obediência aqui, e aí a gente vai dizer assim, mas eu posso fazer isso hoje, agora? Pode, podemos. Nós temos um contrato moral. Quando eu falo moral, é um contrato de sensibilidades sublimes. Sabe com quem? Eu e Deus. Então, tudo que se passa conosco, qualquer resolução que eu queira tomar, sempre entre eu e Deus. Se eu tomar uma decisão que vai te prejudicar, ele está vendo? Tá, ele está vendo. Eu vou ter que prestar conta para quem? Para ele. Sabe por que a gente faz essas coisas erradas? Porque nós não conhecemos as leis dele. Nós não queremos nem conhecer. As leis dele não são leis punitivas, são leis amorosas. São leis que nos ajustam como seres humanos. Sabe o que a palavra humano quer dizer? Da onde vem essa palavra? Homem. A palavra homem, H-O-M-E-N, vem da palavra humano. E a palavra humano vem da palavra humus. E a palavra humus quer dizer, sabe o quê? Quem aqui já usou aquela terra fértil que a gente compra nas casas para fertilizar os canteiros? Humus. Então, queridos companheiros masculinos, a palavra homem, que atinge a nós também, que se fala como humanidade, quer dizer humus. Então, nós somos seres férteis. Férteis em quê? Nós somos seres férteis na sublimidade de Deus, porque como filhos de Deus, nós temos no nosso DNA toda essa sublimidade divina. E estamos doentes porque desconhecemos, porque somos brutos, animalizados, falamos ainda com desrespeito e desconsideração a qualquer um que nós chamamos de amores. No nosso desrespeito, ferimos a lei de Deus. Então, essa obediência que foi lida aqui não é só a obediência da lei do homem, é a lei de Deus. Que nós possamos voltar para nossas casas, deitar nas nossas camas, hoje à noite, e pensar, eu posso
me reajustar com ele. Eu posso corrigir essa brutalidade de ouvir. Estou ouvindo muito bruto. Estou falando muito bruto. Estou agindo muito bruto. E eu quero ser despertado em mim, quero ser esse ser que desperte em mim essa humanidade que está faltando na gente. A gente quer cobrar do outro, mas vamos cobrar da gente mesmo. Bom, esse é só um recadinho sobre a palavra obediência. Que pena que a gente tem pouco tempo, senão a gente podia ficar aqui conversando sobre essas belezas da lei de Deus.